Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero pensar um pouco mais na palavra de Deus com você. Vamos estudar? Eu quero te convidar a abrir o livro de Romanos para que venhamos ler a partir do capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, seguindo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que o Senhor abençoe a leitura da Tua Palavra, na nossa mente, no nosso coração, que venhamos aprendê-la e colocá-la em prática. Eu quero pensar com você no tema Uma Contracultura no Mundo Perdido. Interessante que hoje a igreja tem se apropriado da cultura do mundo. John Stott, ele diz que na verdade a igreja é uma contracultura. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Nós vivemos de acordo com o ensino bíblico. Nós não nos apropriamos da cultura do homem porque é uma cultura caída.
Sendo assim, a igreja não pode ser amiga do mundo. A igreja, ela deve ser amiga de Deus no mundo. Ela deve ser luz e sal para aqueles que precisam conhecer a Deus. As igrejas hoje, elas estão preocupadas com tantas questões e estão esquecendo do essencial, que é o Evangelho de Cristo, que é viver como um cristão, que é imitar a Cristo. Estão preocupados com o crescimento numérico, em transformar em megas igrejas, e com isso estão trazendo o mundo para dentro da igreja, para que tenha muitas pessoas dentro dela. Em primeiro lugar, precisamos iniciar esse estudo com o ponto de partida. O capítulo 12, versículo 1, versículo 2, diz que devemos renovar a nossa mente. E tudo que somos pertence ao Senhor Jesus. Interessante que o cristão deu toda a sua vida a Cristo. A vida mental, a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Para Deus é tudo ou nada. Não pode ser um pouquinho do nosso ser. Nós inteiramente pertencemos a Deus e vivemos um evangelho, ou deveríamos viver, de forma integral. Em segundo, como o Novo Testamento vê o mundo? O Novo Testamento olha para o mundo como aqueles que precisam de Deus. A igreja não pode ser mundana. O mundo é carnal. A igreja é espiritual. O mundo precisa conhecer a Cristo, porque o mundo não conhece a Cristo. O mundo precisa conhecer a vida espiritual, precisa ser salvo em Cristo, precisa ter uma vida com Cristo para que deixe de ser carnal e se torne espiritual. Tudo aquilo que está na matéria é carnal, tudo aquilo que está no corpo é carnal, tudo que está na carne é carnal, mas tudo aquilo que é espiritual transcende as coisas da matéria, transcende esse mundo e tem um encontro com o sagrado. A igreja, ela precisa ser espiritual em um mundo carnal, em um mundo caído. Ela tem que trazer a oportunidade da salvação para o mundo, para todos aqueles que precisam de salvação, que precisam de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Precisam conhecer o Evangelho, as boas novas de Deus para todos nós. Sendo assim, a igreja ela precisa ser santa, ela precisa ser separada, ela precisa lutar contra o pecado, ela precisa ser sal e luz para esse mundo. Em terceiro, a santidade ela é moral, ela não é litúrgica. Não é como o judaísmo, que a santidade era através da ação, da morte de um animal para a remissão dos pecados, para a pureza do pecador. Não. A santidade do cristão é uma santidade moral, porque o preço já foi pago. Agora nós lutamos contra o pecado com a ajuda do Espírito Santo para glorificar Deus através de nossa vida. O nosso Deus fez tudo por nós e nós queremos orgulhar o nosso Deus através da nossa vida. Sendo assim, a igreja se torna relevante porque ela foge do pecado e ela demonstra quem ela é, o corpo de Cristo aqui no mundo. Interessante que depois que temos o encontro com Cristo, nós temos um divisor. A Bíblia aponta como éreis e sois.
Éreis isso, éreis aquilo, porque você era, mas agora sois uma nova criatura. Agora é uma mente transformada. Agora é um corpo santificado, é um corpo limpo. Agora é uma vida que glorifica a Deus. Com isso, aprendemos que a santidade ela é moral. Ela não ocorre através de uma ação humana, através de um culto. Ela ocorre através de uma vida diária em Cristo. Ou melhor, a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor e não somente manifestações isoladas para algumas pessoas verem. Em quarto lugar, aprendemos que a santidade ela é relacional, ela não é mística. No mundo pós-moderno, onde o individualismo tem sido estimulado e vivido, nós aprendemos que a igreja ela deve ser relacional. Por isso que na igreja não é o que eu quero, é o que nós queremos. Por isso que na igreja ninguém vive individualizado. Não! Vive pensando o tempo todo no outro. Por isso que a igreja é uma comunidade. A comunidade de santos separados que foram transformados pelo Espírito Santo e salvos por Jesus Cristo. Sendo assim, a igreja é o corpo de Cristo, é onde cada membro serve ao Senhor nosso Deus na sociedade. A santidade leva a servir ao próximo. A santidade faz com que venhamos estar preocupados com o próximo. E aqui vem o trabalho de assistência social, por exemplo, que não devemos fazer propaganda, porque o que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo. É vergonhoso quando alguém faz algo para Deus, servindo as pessoas, e ficam tirando fotos e ficam filmando e postando nas redes sociais. O Senhor Jesus, em uma oportunidade, ele comparou isso aos fariseus, que faziam para que as pessoas estivessem vendo. Quem é transformado verdadeiramente? A pessoa que está no Espírito não está preocupada com o marketing. O marketing que envergonha outras pessoas que estão precisando. Não. Ajuda e não anuncia ajuda. Quando saímos do culto cheios do Espírito Santo, nós saímos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E vamos demonstrar nossa fé na prática, amando a sociedade, servindo a sociedade, mostrando que o cristão é diferente, porque vive de uma forma santa e agradável a Deus. Para concluirmos esse estudo, eu quero ler com você o Pensar e Agir de hoje. Em primeiro lugar, não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, há apenas conversa oca. A santidade não são palavras, são atitudes e gestos. É o que o mundo precisa ver. O que você tem feito para demonstrar solidariedade? Que Deus te abençoe abundantemente. Que esta palavra venha falar ao teu coração, como falou ao meu coração, e que venha para a nossa mente, para que venhamos colocá-la em prática. Eu quero orar com você e por você. Pai querido, em nome de Jesus, que esse estudo, Pai, venha tocar a cada um de nós profundamente. E venha, Pai, nos lembrar que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que estamos no mundo para demonstrar o Senhor Jesus, para que possam conhecê-lo, para que possam aceitá-lo, para que possam ser salvos por Jesus.
Que a nossa igreja continue sendo uma contracultura, venha trazer a cultura do reino de Deus para esse mundo. Que vivamos de acordo com a ética do reino de Deus, que está em Mateus 5, 6 e 7. E que venhamos ter uma mente renovada e transformada, para que sejamos sal e luz nesse mundo. Eu oro, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Um forte abraço.